da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte. Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, então. eu sou o Matheus, sou R2 de medicina de emergência. Oi, gente, meu nome é Marcela, sou R2 de emergência aqui da escola e hoje eu vou falar sobre intoxicação por monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro e a sua exposição pode ser por meio de tentativa de suicídio com escapamento de carro, incêndios, aquecedores defeituosos e até o narguilé. O monóxido de carbono ele tem uma alta afinidade pela hemoglobina e a gente, mais do que o oxigênio, e ele vai formar o carboxihemoglobina no nosso corpo. E em pacientes fumantes, sua porcentagem é maior do que em pacientes não fumantes. Além disso, a meia-vida é de 4 a 5 horas e ela vai ser reduzida conforme a gente vai utilizar o oxigênio. Existem algumas armadilhas que a gente tem que ficar cientes. O paciente que a oximetria, ela não vai diferenciar carboxihemoglobina de oxihemoglobina. Além disso, a carboxihemoglobina, a sua porcentagem, ela tem pouca correlação com sinais e sintomas e em casos de incêndio, a gente vai ter envenenamento por cianeto que a gente tem que ficar atentos. Os sinais e sintomas, eles são inespecíficos, podendo ter tontura, cefaleia, em casos graves, hipotensão, isquemias, arritmias, convulsões, vários achados podemos apresentar. E como que a gente vai diagnosticar? A gente pode usar o oxímetro, que vai usar o monóxido de carbono, mas ele nem sempre é frequente, em algum não sempre está disponível. E aí ele é um método de triagem e a gente não vai excluir a intoxicação com o uso dele. E no intra-hospitalar a gente já pode dosar o monóxido de carbono, que vai confirmar a sua intoxicação. Além disso, existem outros exames que a gente pode utilizar, que são inespecíficos, mas podem nos auxiliar no diagnóstico. E de exames de imagem, a gente pode utilizar o raio-x de tórax em caso de, dependendo dos sinais e sintomas do paciente, podemos pedir uma tomografia de crânio ou uma ressonância em pacientes que têm alguma confusão mental, que a gente vai poder ver alguma alteração. E podemos pedir um eletro também para ver arritmias ou isquemias. Além disso, como que a gente vai abordar esse paciente? A gente vai fazer um ABCDE, o paciente vai colocar uma capnografia se disponível, vamos fornecer máscara não reinalante a 15 litros por minuto para todos os pacientes. O paciente que estiver chocado, a gente vai ressuscitar, utilizar drogas vasoativas e em caso de convulsões a gente vai utilizar benzodiazepínicos. Agora, um tratamento mais específico, em casos moderados, a gente vai utilizar uma cânula nasal de alto fluxo, com um fluxo de mais de 40 litros por minuto, ou a gente pode usar um catéter nasal, catéter nasal com uma máscara não reinalante a 15 litros por minuto. E em casos graves a gente vai entubar o paciente e vai colocar uma FiO2 de 100%, a gente vai sedar o paciente, podemos até bloquear esse paciente. E a gente vai deixar o paciente com a máscara não reinalante ou os outros utensílios por pelo menos 6 horas até perder os sinais e sintomas do paciente. E o que a gente tem que pensar nesses casos é evitar o consumo de oxigênio. Então a gente vai evitar hipertermia, vamos manter um débito cardíaco adequado, a gente vai manter o paciente sedado com propofol ou vitamina, a gente vai transfundir esse paciente, pensando se o paciente tiver uma anemia, a gente vai manter uma hemoglobina maior do que 10 e essa transfusão ela não tem comprovação, então a gente não vai utilizar ela. Além disso, a gente vai ventilar o paciente adequadamente, a gente vai manter uma perfusão cerebral adequada e em caso de insuficiência cardíaca a gente vai utilizar inotrópicos. Agora, falando sobre a câmara hiperbárica, ela pode reduzir a meia-vida do oxigênio, da monóxido de carbono até 24 minutos, mas ela não tem comprovação para sequelas neurológicas e o tempo de eliminação do CO do cérebro é o tempo de realizar a intervenção, então não se sabe ponderar o seu uso, mas ela pode ser utilizada para hipotensão, para casos de acidose, casos de convulsão, déficit neurológico, enfim, tem várias indicações. E os pacientes que a gente vai admitir são aqueles que continuaram com sinais e sintomas mesmo depois de 6 horas, que tem algum agravante, e os que a gente vai dar alta são pacientes que já tem 4 a 6 horas de uso da máscara não reinalante, que não tem mais sinais e sintomas, e a gente vai e não tem a exposição a risco. Essas são as referências. Obrigada. Agora,